O dia 28 de abril foi dedicado à luta em memória das vítimas das doenças e acidentes de trabalho. Nós estamos em contato agora com o professor Sabino Bussanello, que é assessor de formação da FETIESC, ex-prefeito de Itapema e também um dos fundadores do Movida, Movimento em Defesa da Vida, da Saúde e Segurança da Classe Trabalhadora Catarinense, que foi criado em 2003 aqui no estado. Hoje, mais do que nunca na história do nosso país, na história mundial, a saúde da população mundial e principalmente da classe trabalhadora está em jogo. Quando nós criamos o Movida em 2003, as principais linhas de ação do Movida dizia exatamente isso. Era cuidar da vida, preservar a saúde e ter condições dignas de trabalho. Lá atrás, lá em 2013, 2014, a gente tem dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho e por nós aqui em Santa Catarina, que centenas de milhares de trabalhadores, cerca de 750 milhões de trabalhadores no mundo se acidentavam por ano nos seus locais de trabalho. Desses, praticamente 2,3 milhões morriam. No Brasil, não era diferente. Nós tínhamos aí também mais de 700 mil pessoas que a gente conseguia, minimamente, mapear pelos organismos que controlavam isso. E também aqui, inúmeras mortes, né? A gente acompanhava aí uma morte a cada 3 horas no Brasil. Ou seja, nós já considerávamos lá atrás uma tragédia produzida no mercado de trabalho. Acontece que hoje, nesse ano de 2020, inicia-se o ano aflorando mais uma pandemia, mais uma tragédia sobre a humanidade que atinge frontalmente a classe trabalhadora, os precarizados, os terceirizados, o conjunto da sociedade e principalmente quem, de uma certa forma, já contribuiu para a riqueza produtiva no nosso país e no mundo, que são as pessoas mais de idade avançada. Então, hoje, mais do que nunca, é fundamental a população seguir alguns procedimentos orientados pela Organização Mundial da Saúde, seguido por algumas autoridades em âmbito de mundo e também aqui no nosso Brasil, menos o comando central do país, que eu acho que aí é que está o grande dilema hoje vivido pela sociedade. Por exemplo, pergunto ao cidadão e à cidadã, qual é o procedimento mais adequado hoje? Que dúvidas nós estamos encontrando? Vou trabalhar e corro o risco de me adoentar, pegar a infecção e não ter um local que possa tratar e reverter essa doença e dar um fim na minha própria vida. Hoje a população brasileira está num fogo cruzado. Isso é muito ruim para o cidadão e a cidadã, muito ruim para o sindicalismo, que perdeu uma força muito grande, e muito ruim, principalmente, para a humanidade. Professor Sabino, a gente está num limite aí entre a economia e a defesa da vida. E parece que o nosso governo federal, o governo Bolsonaro, desde o princípio, está exigindo aí, confundindo inclusive a população, dizendo que tem que abrir o comércio, tem que abrir a indústria, os alunos têm que voltar às escolas. Como que você vê a reação do exemplo mesmo que tem que partir do governo federal nesse momento? Eu estou percebendo um movimento de insanidade pública. É isso que a gente está acompanhando. Enquanto os países conseguiram reverter a situação e aqueles que foram mais afetados foi justamente por essa insanidade, não trabalhar com a ciência, não trabalhar com os procedimentos básicos de saúde, já que não se tem uma vacina, não se tem um outro sistema de controle imediato, existem alguns procedimentos que são extremamente necessários. E aonde foi detectado primeiros infectadas, que foi a China, ao adotar certos procedimentos, ela já conseguiu estancar isso depois de 2 meses e meio. Por quê? Adotou a estratégia de isolamento social, levou a ferro e fogo isso, suspendeu todas as suas atividades produtivas, principalmente nas regiões afetadas, fez exames em massa, estruturou seu sistema de atendimento público de saúde, construiu infraestrutura com muita rapidez e hoje aparece para o mundo, ou seja, nessa semana, que ela já está saindo desse grande dilema. O que acontece em países que não adotaram isso? E falo aqui do nosso querido Brasil. Quando autoridades desautorizam
e jogam a população num processo de contradição, a tendência é irmos para um autossuicídio, para um caminho sem volta. Ou seja, nos países que se conseguiu dar a volta por cima, houve sim uma unidade operacional e política do primeiro escalão ao último, lá no seu município. Aqui no Brasil, quando o presidente aponta para um lado, o seu ex-secretário de saúde para outro, os governadores e prefeitos para um outro lado, isso nos cria uma situação dramática. Isso, no meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade social. Só é digno de pessoas monstruosas, de pessoas desumanas, ou seja, pessoas com índole e com postura de genocidas, de querer brincar com a vida e principalmente expondo as pessoas mais vulneráveis a um quadro dramático da sua própria vida e da sua própria integridade. Um dos primeiros ataques do governo Bolsonaro ao assumir, já no ano passado, foi flexibilizar as normas regulamentadoras, por exemplo, a norma 35, que fala da questão do trabalho em altura, a norma regulamentadora número 36, que garante aos empregados em frigoríficos as pausas para voltar ao trabalho. Esse foi um ataque frontal a uma conquista da sociedade, que foram as normas que regulamentam a segurança no trabalho. Eu digo que essas normas, elas foram fruto de muita luta do movimento social e sindical. E agora, num momento muito difícil da história brasileira, justamente num momento onde que certas personalidades políticas não foram eleitas por uma plataforma política, não percorreram as ruas do nosso país dizendo para a população: olha, trabalhador, eu quero o teu voto, mas quando eu for eleito, eu vou desmontar todos os teus direitos e vou desmontar as regras que te protegem no trabalho. Porque se um agente político fosse para a rua falar dessa forma com o trabalhador, uma trabalhadora, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da classe trabalhadora não daria um voto, não daria atenção a esse tipo de loucura. No entanto, essa flexibilização de todo esse conjunto de normas que tu muito bem especificou, só foi possível quando se juntou a voracidade do capital, tido nas elites brasileiras, o mercenarismo político de políticos capachos e bandidos, juntamente com uma série de entidades empresariais inconsequentes que colocaram o lucro na ordem do dia e esqueceram que isso tudo, essa prática nefasta, prejudicando a saúde e expondo a classe trabalhadora a problemas sérios, isso irá afetar o conjunto da sociedade e indiretamente afetará as próprias dinâmicas das próprias empresas. No meu ponto de vista, essa situação vivida hoje no Brasil, essa tragédia da pandemia, aliado com as contra-reformas trabalhistas, da Previdência, terceirização e tal, e a revogação dessas normas de trabalho, ela só contribui com o aumento do fosso e o aumento das desgraças para a classe trabalhadora. Nós temos, Sérgio, que convocar a população para que a gente possa, juntos, reverter esse quadro, criar uma nova mentalidade, fortalecer o sindicato. Se é ruim com ele, imagine sem ele. Hoje eu penso que a porta que abre as condições para o trabalhador reclamar e ao menos entender o que é que está caindo na sua cabeça são os sindicatos. É a hora de juntarmos os esforços no sentido de isolarmos o coronavírus, protegermos a saúde da classe trabalhadora, mas nós precisamos nos unir com as nossas entidades de classe que serão capazes de, juntos com outros trabalhadores e trabalhadoras, reverter a médio e longo prazo essas situações dramáticas e essas derrotas que sofremos nos últimos tempos, principalmente a partir do golpe de Estado de 2016. Sem o golpe de Estado de 2016, não teriam se efetivado essas contra-reformas e a supressão de direitos e o desmonte das normas de trabalho como foi feito a partir do golpe de Estado de 2016. Bom, o professor Sabino destacando a importância dos sindicatos e trabalhadores nesse momento para a classe trabalhadora. Professor Sabino, em 2010, levantamento da subseção do DIEESE na FETIESC dava conta de que Santa Catarina era o primeiro estado em número de acidentes de trabalho no Brasil, superando São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. Você acha que esse quadro mudou com o tempo?
Quando o Movida ia para a rua e colocava suas bandeiras de vida, que trabalho era para viver e não para morrer, mais de 48 mil pessoas vítimas de acidentes e doenças de trabalho, ou seja, de cada 1.000 trabalhadores, 7,6 desses trabalhadores eram vítimas de acidentes e doenças de trabalho. Essa pesquisa toda, que foi inclusive publicada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo DIESE, por nós da FITESC, depois até foi contribuído com mais uma pesquisa também feita em 2013 pela Univale, a UFSC e a Univale, onde mostrou que em Santa Catarina os trabalhadores e trabalhadoras adoecem 48 vezes acima da média nacional, ou seja, os adoecimentos e as doenças do trabalho estavam no topo do ranking desses componentes no Brasil. Então, isso para nós representava que essa situação do trabalho em Santa Catarina, da forma como ela estava sendo dinamizada pelo capital ou flexibilizada pelas regras do trabalho, estavam criando essa situação dramática para um conjunto de população. E era sintomático porque tinha setores que era mais agressivo ainda. E nós temos isso registrado nos arquivos, inclusive, do Movida. Por exemplo, setores industriais de carnes, frigoríficos, têxtil e comércio varejista eram campeões desses adoecimentos e desses afastamentos do trabalho. Quando a gente ia para a rua, se mobilizava, denunciava, tinha claro que não dá para a gente apenas trabalhar gerando lucro e produtividade para a classe patronal sem ter qualidade de vida, sem poder usufruir isso. Ou quando chega numa altura da vida, tu não consegue mais sobreviver, não consegue mais ter qualidade de vida, né? Eu recordo muito que pessoas que eram portadoras de LER não conseguiam sequer pegar um copo d'água, segurar um copo d'água na mão. Pessoas que perderam membros, que perderam braços, pernas, que entraram em depressão, que se suicidaram, que perderam seus entes queridos. Essa é uma prática que não leva em consideração o ser humano. Essa sociedade perversa, essa produção de riqueza perversa, ela desmonta a esperança de vida de qualquer ser humano no planeta, e principalmente em Santa Catarina. Ou seja, nós queremos emprego, nós queremos trabalho, com salários dignos, mas nós queremos qualidade de vida com saúde e queremos desfrutar essa vida. Ou seja, não tem sentido produzir riqueza e não usufruir ela, porque quem produz riqueza, e está claro agora na pandemia, por isso esses kamikazes malucos querendo que a classe trabalhadora saia de casa e vá trabalhar a qualquer custo, é porque quem produz a riqueza na sociedade não é a máquina, não é o fantoche, não é o sacrossanto, são as pessoas de carne e osso. São os trabalhadores e trabalhadoras que acordam cedo, pegam o ônibus lotado ou vão em péssimas condições de transporte para ficar horas e horas produzindo essa riqueza.